E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas e eu as respondo em vídeo. Aí você vem aqui nos comentários desse vídeo e faz a sua pergunta para que eu responda na semana que vem. E assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que a gente vai abordar e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, mas hoje eu não vou destacar aqui as funcionalidades do aplicativo, porque vocês já devem conhecer, eu falo sobre isso há algum tempo, né? O OneFootball é um parceiro antigo aqui do canal. Hoje eu vou destacar uma partida que será transmitida com exclusividade pelo OneFootball nessa sexta-feira, dia 14 de janeiro, 4h30 da tarde, Borussia Dortmund e Freiburg. O último confronto entre as equipes, o Freiburg venceu por 2x1 e nesse momento os dois times estão ocupando o G4 da Bundesliga. O Borussia está em segundo, o Freiburg está em quarto. Então é a expectativa de jogaço, porque os aurinegros, que já fizeram uma raiva boa na gente lá em 97, precisam da vitória para se aproximar do Bayern de Munique, que está na liderança. Hoje a diferença entre eles é de 6 pontos e o Freiburg precisa da vitória para se manter no grupo de classificação à próxima Champions League. Se você quiser assistir esse ou qualquer outro jogo da Bundesliga, transmissão exclusiva de todos os jogos do campeonato pelo OneFootball, tá? E o melhor de tudo é que todas essas transmissões são gratuitas, imagem HD, o negócio é fera demais. O link tá aqui na descrição para você fazer o download do app. Começo com a pergunta do Luiz Gustavo Tibais. Com as contratações até o momento, qual o provável melhor time base na sua opinião? Luiz Gustavo, obrigado pela pergunta. Acho que a partir da próxima semana, quando vai se aproximando a estreia contra o RT, a gente vai ter uma noção melhor de como o Pessolano está montando o time do Cruzeiro, né? Mas considerando o histórico de trabalhos dele, essa plataforma de jogar num 4-3-3, eu acho que uma escalação do Cruzeiro seria mais ou menos assim: Lucas França no gol, Maicon e Sidney na zaga, Rômulo na direita, Matheus Pereira na lateral esquerda, o meio campo com Lucas Ventura, Adriano e João Paulo, Vagninho e Vitor Leque nas pontas e o Edu como centroavante. E eu botei na frente aí um segundo time, né, que poderia ser considerado um time reserva ou jogadores que disputam posição porque têm características semelhantes ou jogam no mesmo setor, que teria o goleiro Denis, a zaga com Matheus Silva e Brock, Gabriel Dias, que ainda não foi oficializado, mas deve chegar para a lateral direita, Rafael Santos na esquerda, William Oliveira como um primeiro volante, Pedro Castro saindo um pouco mais, Giovani como armador, Bruno José e Vitor Roque como pontas e o Thiago no ataque. Deixando bem claro que isso é apenas um esboço, considerando até mais temporadas anteriores e o histórico tático desse treinador, tá? Não é nada que ele esteja montando o time do Cruzeiro dessa forma nesse momento, né? Mas eu imagino que as disputas serão essas. Aí a gente tem, por exemplo, o Rafael Santos, que acabou sendo prejudicado por causa da Covid, né? Perdeu os primeiros treinamentos e pode ser que o Matheus Pereira saia na frente para jogar na lateral. Tem essa questão do goleiro que segue indefinida, né? O Lucas França tá com Covid, o Vitor Leque também. As poucas opções para jogar pelo lado do campo, que pode fazer com que, por exemplo, ele escalhe o João Paulo ou até o Thiago como ponta, né? O que abriria mais espaço para um Marcelo Moreno no comando de ataque, por exemplo. Então, nesse momento, cara, é um início de trabalho do Pessolano e a gente tem muito mais dúvida do que certeza sobre esse time, tá? Mas se eu tivesse que chutar uma escalação, que foi o que você me pediu, seria essa que eu coloquei aí no campinho, né? Esses dois times base, digamos assim. O Ederson Xisto pergunta: você acredita que um time que esteja disputando a Série B possa ser campeão da Copa do Brasil? Algum time teve esse feito? Ederson, obrigado pela pergunta. Possível sempre é, cara, porque o torneio de mata-mata, ele abre o precedente para esse tipo de surpresa. Mas nesse momento eu acho que é muito improvável, porque a distância que a gente tem entre os times mais endinheirados do futebol brasileiro e os times da Série B, até mesmo a questão de quanto eles recebem numa temporada por verba de TV, por exemplo, torna muito mais difícil a missão de qualquer time que está na segunda divisão. Há 2 anos nós tivemos o América fazendo uma ótima campanha, né, eliminando times de Série A, chegando até a semifinal e caindo para o Palmeiras, que seria depois o campeão, mas é muito complicado conseguir esse tipo de campanha, tá? Você tem que estar com um time muito acertadinho mesmo para conseguir fazer frente a times que têm muito mais grana. E sobre o que você perguntou do histórico, sim, 3 clubes já conseguiram ganhar a Copa do Brasil estando na Série B. O Criciúma, que era treinado por Filipão, ganhou em 1991 numa final contra o Grêmio. O Santo André, que era comandado por Péricles Chamusca, também conquistou a taça em 2004 no Maracanã, batendo o Flamengo. E em 2005 foi a vez do Paulista de Jundiaí, que era treinado por Wagner Mancini, conquistar o título passando pelo Fluminense na final e tirando a gente na semifinal. Quando esses times ganharam foi uma grande surpresa, né? Mas eu acho que hoje esse tipo de surpresa é ainda mais improvável por causa dessa distância financeira que eu citei, tá? Se for possível o Cruzeiro conquistar
conquistar o 7º título da Copa do Brasil nessa temporada, acho que todos nós vamos ficar muito felizes, mas não é justo a gente exigir isso desse time do Cruzeiro nesse processo de reconstrução, tá? A gente tem que tentar chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. Se a gente pegar aí umas oitavas, quartas de final, já vai ser bom pra caramba, tanto pelo aspecto esportivo quanto pelo aspecto financeiro, né? Porque a cada fase que a gente passa, entra uma grana legal nos cofres também. O Rinaldo Vinícius pergunta: o contrato do Hudson está acabando com o Fluminense. Seria uma boa pro Cruzeiro, tendo em conta que ele viria de graça? Rinaldo, obrigado pela pergunta. Eu não acho que o Hudson seria uma boa contratação pro Cruzeiro por diversos motivos, tá? Inclusive ontem apareceu uma especulação, né, que saiu lá no site Netflu, de que o Cruzeiro estaria negociando com o Hudson, mas o empresário dele negou, falou que não tem nenhuma conversa em andamento entre as partes. O Hudson nesse momento está se recuperando de uma cirurgia no joelho. Ele rompeu os ligamentos em maio numa partida contra a Portuguesa do Rio e por isso mesmo fez apenas 4 jogos nessa temporada 2021 com a camisa do Flu. O contrato dele com o Fluminense encerrava em dezembro, né, mas o Fluminense estendeu esse contrato por mais um mês por causa dessa recuperação física. É uma situação parecida com o que o Cruzeiro está vivendo com o Henrique, por exemplo, né, de não poder dispensar o atleta porque ele está machucado, tá? Mas assim, gente, o Hudson vai completar no dia 30 de janeiro agora 34 anos. E eu nunca achei que o Hudson fosse um grande jogador. Boa parte da torcida do Cruzeiro, inclusive, enxerga o Hudson como um atleta de um nível que ele nunca teve, né? De fato, a passagem dele pelo Cruzeiro em 2017 foi boa. Aquele gol contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil foi muito importante para a conquista do que na época foi o nosso 5º título, né? E ele ajudou bastante, sim. Mas além de ser um jogador com um histórico de muitas lesões por diversos clubes que ele passou, desde que ele saiu do Cruzeiro, ele foi muito mal no São Paulo e nessas temporadas de Fluminense, em nenhum momento ele foi um jogador a se firmar realmente. Considerando que o Cruzeiro já tem um número bem razoável de volantes no plantel e que o Hudson não é um jogador barato, esse tipo de contratação não faz sentido para mim em nenhum aspecto, nem financeiro, nem técnico, nem considerando o histórico médico e tudo mais. Que o Hudson seja muito feliz em outro lugar, a passagem dele pelo Cruzeiro em 2017 sempre será bem lembrada por nós torcedores, né? Mas eu espero que ele nunca volte. O Anderson Silva pergunta: o atacante Ione Gonzalez do Benfica, ex-Fluminense, seria uma boa contratação? Anderson, obrigado pela pergunta. Eu gosto do futebol do Ione Gonzalez, tá? Eu acho que se fosse possível, principalmente do ponto de vista financeiro, poderia ser uma boa contratação para o Cruzeiro, até porque a posição que ele joga, né, um atacante pelos lados, é um setor que a gente está muito carente no momento. Ione Gonzalez é atleta do Benfica, tem contrato até 2024 e recentemente voltou depois de um empréstimo ao Ceará. Ele não foi bem no Vozão, jogou 28 partidas e marcou apenas 2 gols. Antes disso, teve empréstimos frustrantes em Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos e também no Corinthians. A grande temporada da vida do colombiano foi em 2019 com a camisa do Flu, onde ele jogou 62 vezes, marcando 17 gols e dando 9 assistências. E eu lembro que durante essa temporada 2019, em algumas vezes eu falei aqui no canal que achava que o Ione Gonzalez seria uma boa contratação, justamente porque ele estava comendo a bola, jogou muito bem com a camisa do Fluminense. E foi justamente esse desempenho que chamou a atenção do Benfica, né? Eles contrataram ele porque foi uma contratação de graça, só que contrataram sem ter a perspectiva de utilizar o jogador de fato, né? Tanto que eles emprestaram o Ione Gonzalez para o Corinthians, envolvido até na compra do meia Pedrinho, né? Que teve aquele gol que os corintianos choram até hoje na final da Copa do Brasil de 2018. No Corinthians ele jogou muito pouco, até por causa da pausa no futebol pela pandemia, né? Foi emprestado depois para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, onde também não arrumou nada, foram 9 partidas e nem gol por lá ele fez. E essa última temporada 2021 foi no Ceará, onde também esteve muito apagado. Então acho que o único cenário possível nessa história seria o Benfica emprestar o jogador para o Cruzeiro e pagar uma parte do salário, tá? Nesse contexto aí, eu acho que até o Ione Gonzalez poderia ser uma aposta válida, uma aposta útil. Acho que é um jogador que poderia tentar recuperar o seu futebol, mas eu não sei até que ponto o Cruzeiro vai buscar esse tipo de contratação também. Ele tá com 27 anos no momento, não é uma idade que impeça o cara de jogar futebol em alto nível, né? E o Benfica já deixou bem claro que não vai aproveitá-lo por lá, tanto que nesse momento ele se reapresenta e tá trabalhando com o time B, esperando aí uma negociação, seja compra, empréstimo. O Benfica não conta com ele por lá. O Matheus Pacífico pergunta: por onde anda o goleiro Vitor Eudes, que se destacou na nossa base como excelente pegador de pênaltis? Não acha que seria uma opção melhor para substituir o Fábio? Matheus, obrigado pela pergunta. O Vitor Eudes está jogando lá no Marítimo, né? Clube que ele foi atuar depois que se desligou do Cruzeiro em meados do ano passado. Para quem não lembra, o Cruzeiro estava devendo alguns meses de salário para o Vitor Eudes e aí eles fizeram uma negociação que o jogador perdoou esses atrasados em troca da liberação. Então ele foi jogar no Marítimo. Mas ele não tem jogado no plantel principal do time português.
português, tá? Ele tem jogado ou pelo Marítimo B ou pelo time Sub-23. Por essas duas categorias, ele jogou 13 partidas e sofreu 21 gols. Se eu disser que estou acompanhando as partidas do Vitor Eudes no Marítimo B ou no Marítimo Sub-23, eu vou ser um grande de um cara de pau, né? Eu seria um grande mentiroso, eu não tenho noção de como ele esteja jogando por lá, mas assim, ele voltar ao Cruzeiro seria uma aposta, né? Uma aposta como é o Lucas França, uma aposta como é o Denevis. E eu nem acho que seja uma má ideia o Cruzeiro abrir uma disputa por posição entre esses jovens goleiros que a gente tem à disposição, né? Justamente para ver quem consegue render melhor e substituir o Fábio. A questão é que o Vitor Eudes não tá mais por aqui, para o Cruzeiro repatriá-lo nesse momento, ou a gente precisaria de grana para comprá-lo, o Marítimo não ia liberar ele de graça, porque otário no futebol aparentemente só existe um, né? E ele normalmente estava vestindo uma camisa azul, então o Vitor Eudes não vai ser liberado sem custos. E um empréstimo para talvez ter uma opção de compra, nesse modelo eu prefiro até que a gente tente a contratação do Gabriel Brazão, tá? Porque me passa a impressão de que o Brazão é um goleiro que tem mais talento e mais futuro que o Vitor Eudes. Como você citou muito bem, o Vitor Eudes sempre foi excepcional para defender pênaltis, mas debaixo das traves ali eu não tenho essa mesma segurança de que ele é um goleiro tão bom assim, tá? Me parece um goleiro que tem futuro, sim, eu gosto do futebol dele, mas acho que na questão de talento o Brazão tem mais. O Raul, rei do Caps Look, pergunta: por onde anda o lateral esquerdo Brian e por que ele não deu certo? Raul, obrigado pela pergunta. Essa eu respondi pela mais pura insistência, cara, porque há muito tempo você faz essa pergunta sobre o Brian e eu sinceramente não entendo por que essa obsessão, mas vai lá. Brian tá com 29 anos e disputou essa última temporada por um time chamado Atiral, do Cazaquistão. Ele jogou lá 25 partidas e marcou 5 gols. Eu não encontrei informação se o Brian renovou o contrato com esse time, se ele vai jogar em outro lugar, se ele ainda tem vínculo por lá, tá? Mas o último clube do Brian foi aí no Cazaquistão. Ele passou também, se eu não me engano, pela Armênia. E sobre a pergunta do porquê que ele não deu certo com o Cruzeiro, eu acho que foi basicamente um problema de relacionamento, né? Normalmente, relacionamento do atleta com a bola. Mas é brincadeira, eu nem acho que o Brian seja um jogador tecnicamente tão ruim assim, tá? Eu acho que o problema dele sempre foi defensivo, né? Ele é um lateral que apoia com mais qualidade, que chega no ataque, que bate bem na bola, mas defensivamente ele deixava muito espaço e a gente sofreu alguns gols por causa disso, né? Talvez por isso ele não tenha se firmado tanto assim, até porque o técnico na época era o Mano Menezes, né? Que é um cara que preza muito por esse aspecto defensivo. Oportunidade o Brian teve, mas não conseguiu se firmar. Que seja muito feliz aí na Europa, ou se voltar pro Brasil também, que acha um clube legal aí. Me parece ser um cara que sempre respeitou muito a camisa do Cruzeiro, né? Ele sempre pareceu ser um cara sério, trabalhador ali, mas tecnicamente ele não deu a resposta em campo que a gente gostaria. Por fim, o Matheus Oliveira pergunta: como jogadores tão ruins conseguem chegar ao nível profissional e até mesmo atuar em grandes clubes? Só no Cruzeiro tem uns 5 que apanham da bola. Matheus, obrigado pela pergunta. Tem algumas questões que a gente pode apontar como decisivas nisso, né? Especialmente questão de empresário. Muitas vezes jogadores que têm qualidade não conseguem ir longe por não terem um empresário que é influente ali na categoria de base ou até mesmo no profissional de algum clube. Sim, isso existe. Mas eu vi uma definição agora que eu nem lembro quem foi, cara, mas eu parei pra pensar sobre isso uma vez, que é o seguinte: vocês estão ligados que todo jogador profissional que a gente vê jogando, especialmente esses que a gente fala assim, meu Deus, esse cara é muito ruim, ele é um pereba, ele já foi o melhor jogador de um campeonato de escola. Sabe esse que os paulistas chamam de interclasse? Campeonato de escola, pelada de rua. Em algum momento esse cara mostrou algum futebol que alguém falou assim, esse cara pode virar jogador. E muitas vezes a trajetória que se segue a partir daí, né, a formação do cara enquanto atleta profissional, muda as características dele e ele não consegue virar aquilo que a gente esperava. Até porque ser jogador profissional não é simples. Ainda que muitas vezes pareça, né? Porque a gente sabe que jogadores de futebol de fato têm muitos privilégios, isso tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de vida mesmo, né? De convívio em sociedade. Eles são privilegiados demais, cara. Eu acho que isso torna até os jogadores de futebol brasileiros especialmente, muitas vezes uns caras meio babacas, assim, uns caras que são muito desconectados da realidade. Mas pensa só em quantos estágios um cara passou até jogar profissionalmente no Cruzeiro Esporte Clube da vida, tá? Quanta gente teve que dar o aval e enxergar algum talento nesse cara para que ele possa virar jogador. Então a gente pode dizer assim, é um empresário.
Tá, irmão, mas será que um empresário de um jogador vai molhar a mão de dezenas de pessoas, de um presidente, de um treinador, de outro empresário, de fulano de tal, até um cara chegar? Isso não existe, gente, tá? Em algum momento esse cara mostrou que joga bola, só que no time da gente ele não consegue produzir a mesma coisa. E eu não vou dizer que não haja esquema de favorecimentos no futebol A ou B, porque provavelmente existe e não é pouco, tá? Mas, gente, se a gente tava vendo jogador ruim no Cruzeiro na época que a gente tava na Série A, imagina agora que nós estamos na Série B e vivendo essa crise financeira. A esperança é que as coisas mudem agora com a chegada do Ronaldo, esse papo da formação de um departamento de scout, de análise melhor, né? E que o Cruzeiro use melhor os poucos recursos que tem, para que a gente possa fazer contratações mais assertivas e aproveite melhor os atletas enquanto eles estiverem por aqui. E esse vídeo terminou. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar as suas opiniões e também para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!